Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nós celebramos essa grande solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a grande festa de Cristo Rei. A Igreja, ela sempre olhou para Cristo como um Rei. No entanto, essa festa vai ser estendida a toda a Igreja por meio do Papa Pio XI. E com essa festa nós encerramos o tempo comum, que é o tempo da cor verde. Hoje seria o 34º domingo do tempo comum. Aí nós teremos a sua semana, 34ª semana do tempo comum. E não somente esse tempo, mas nós encerramos também todo o ano litúrgico, todo esse ciclo C dedicado ao Evangelho de São Lucas. No próximo domingo, iremos iniciar um novo ano litúrgico com um novo tempo, que é o tempo do Advento. Nossas paróquias, nossas comunidades estarão enfeitadas com presépio, árvore de Natal, a coroa do Advento, para nos recordar o quanto que nós precisamos preparar os nossos corações para a vinda de Jesus no seu santo Natal. Pois bem, diferente de muita ideia que nós temos de reinado, o reino de Jesus é um reino diferente. Não é um reino onde ele senta num trono de ouro. Não é um reino onde ele tem uma coroa também de ouro, de pedras preciosas. Até porque o trono de Cristo é a cruz. E a sua coroa é a coroa de espinhos. Mas nós precisamos compreender um pouco como que nós participamos do reinado de Cristo, desse seu senhorio. Vejam bem, naquele diálogo de Jesus com Pilatos, que Pilatos perguntava: tu és reis? Tu és reis? Tu és reis? Houve um momento que Jesus respondeu o seguinte: eu vim para dar testemunho da verdade, e todo aquele que ouve a minha voz aceita essa verdade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós participamos do reinado de Cristo, ou nós aderimos a esse reinado na nossa vida à medida que nós aceitamos o Cristo, à medida que nós aceitamos a sua verdade, porque é dessa forma que Deus reina em nossos corações, é dessa forma que Deus reina na nossa sociedade. Todos nós lá fora, somente agora que a gente está passando essa turbulência política no Brasil, todos nós buscamos uma sociedade justa, socialmente falando, uma sociedade fraterna, uma sociedade onde os nossos governantes se preocupem com o bem comum, com o bem daquelas pessoas, menos favorecidas. Mas como que isso vai acontecer se Cristo não voltar a ser o centro dos nossos corações, o centro da nossa sociedade? Eu nunca vou esquecer, já citei isso aqui várias vezes para vocês, mas no meu último ano de seminário, nós tivemos a honra de receber a visita do príncipe, até esqueci o nome dele, parece que na sucessão, Dom Beltrão. Ele seria, parece que tataraneto da princesa Isabel, uma coisa assim. Teve um seminarista que perguntou: Dom Beltrão, o senhor acha, isso em 2018, que para os problemas do Brasil se resolverem, deveria deixar de ser república? Dia 15, proclamação da república. E ele respondeu, falou: não, eu não acho que a solução do Brasil tenha que ser república ou tenha que voltar a ser monarquia. A solução do Brasil é que Cristo, é que Deus venha a ser o centro da sociedade, que Deus venha a ser o centro do país. Aqui está a solução do nosso país, dessa terra de Santa Cruz. Mas para isso Cristo primeiro precisa reinar nos nossos corações. Ele precisa reinar nas nossas famílias. Ele precisa reinar na nossa casa, na nossa sociedade. Lembre-se sempre, o reino de Cristo é Ele mesmo. Então nós participamos, ou Ele se torna rei, à medida que nós permitimos que Deus reine na nossa vida, em nossos corações. Por isso que depois São Paulo ele vai dizer que Cristo, ao ressuscitar, ele se tornou rei
de todo o universo. Depois ele diz: se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Não sei se todos vocês já viram como que é uma imagem de Cristo Rei, mas o manto de Jesus tem duas cores, o vermelho e azul. A cor vermelha representa a encarnação, o Deus que se fez homem, e o azul representa a sua divindade. Então, ao olhar para Cristo Rei, nós vemos essas duas realidades, essa junção da natureza divina com a natureza humana que Cristo assume. Então Jesus chama cada um de nós para participarmos do seu reinado. E no evangelho de hoje, que nós vemos esse monte de zombaria, esse monte de blasfêmia contra Deus, contra Cristo, Barrabás estava zombando de Jesus, e o bom ladrão, como a tradição diz, pergunta para ele: nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Aí no finalzinho, o bom ladrão olha para Jesus. Naquele momento ele sabia de fato quem era Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que bonito. Esse também tem que ser o nosso desejo, de um dia participarmos do reinado de Deus, ou seja, do paraíso, do céu. Por isso que, para nós permitirmos que Jesus reine, como dizia o Papa São João Paulo II, o seu lema do seu pontificado: abrir as portas a Cristo, escancarai as portas a Cristo, porque é dessa forma que ele reina. E o Papa Pio XI, ele diz que de 4 modos Jesus deve reinar em nós. Primeiro, ele tem que reinar na nossa inteligência, ou seja, nós temos que nos convencer da verdade, das doutrinas reveladas, das verdades que a igreja nos ensina, porque não tem como Cristo reinar na nossa vida se nós amputamos uma parte da nossa fé. Eu sou católico, eu aceito a Cristo, mas isso eu não aceito. Desculpa, Jesus não está reinando na sua vida. Primeiro ele tem que reinar na nossa inteligência, depois ele tem que reinar na nossa vontade. Uma vez que a nossa inteligência foi iluminada, a nossa vontade, ela tem que procurar fazer a vontade de Deus, ou seja, viver uma vida reta, viver aquilo que Deus nos pede. Depois o Papa Pio XI diz que Jesus ele deve reinar no nosso coração, ou seja, o primeiro mandamento. Na nossa vida nós temos que amar a Deus acima de tudo, acima de todos, acima de todas as criaturas. Uma pessoa que eu amo tem que amar por causa de Deus. O nosso problema é essa desordem que nós temos afetiva, essa desordem no amor. Amamos mais a pessoas do que a Deus. Não, é Deus em primeiro lugar. Uma mãe e uma avó tem que amar a Deus em primeiro lugar, e por causa de Deus que você vai amar as outras pessoas, os seus filhos, o seu neto, o seu esposo, a sua esposa. Então nosso coração não pode estar dividido, ele tem que reinar. E por fim, Cristo ele tem que reinar também no nosso corpo. O nosso corpo é sagrado, é templo e morada do Espírito Santo. E ai daquelas pessoas, aqui não estou mandando indireta apenas para as mulheres, é mais para todos. Ai daquelas pessoas que usam roupas escandalosas para escandalizar as outras pessoas, para levar as outras pessoas ao pecado. Lembre-se sempre, o seu corpo é sagrado, é templo e morada do Espírito Santo. Você não precisa andar como uma freira, como uma monja carmelita, mas um bom católico sabe muito bem a roupa modesta que ele deve vestir, a começar a roupa para vir na Santa Missa, para receber Jesus Eucarístico. Enfim, é desse modo que Jesus tem que reinar na nossa vida, na nossa inteligência, na nossa vontade, no nosso coração e no nosso corpo. Para encerrar, nós celebramos essa semana que passou uma grande santa, que eu tenho uma admiração muito grande, que é Santa Isabel da Hungria. Para quem não sabe, nossa paróquia de raiz franciscana,
E Santa Isabel da Hungria, ela é fundadora da Ordem Terceira, da família dos franciscanos. Então lá na entrada nós temos aquele vitral antigo, né? Nesse vitral nós temos Nossa Senhora das Graças, São Francisco, algumas pessoas, né, rezando para Nossa Senhora, e temos uma santa, e esta santa está com uma coroa, que é exatamente Santa Isabel da Hungria, devota de São Francisco de Assis. Santa Isabel, ela era uma rainha, desde pequena ela já estava prometida em casamento ao seu esposo, que era um duque. Então desde criancinha, com 4 anos, ela já ficava no palácio. Diz a história que ela fazia uma brincadeira com as outras crianças, de um correr atrás do outro, para que a brincadeira encerrasse sempre dentro da igreja, e ali eles fazerem uma oração. Ela teve muita dificuldade, a começar pela sua sogra, que inventava várias calúnias contra ela. Ela se entregou, cuidou muito dos pobres, das pessoas necessitadas, ao ponto de trazer os doentes para a sua própria casa e tratar das suas próprias feridas. O seu esposo nunca teve dúvida da santidade dela. Ela faleceu com 24 anos de idade, mas tem um episódio na vida de Santa Isabel que me marcou muito, que certa vez ela estava indo para a missa, e ela era muito modesta, apesar de ser rainha, não andava com a coroa, com aquelas roupas todas. Um certo dia, a sogra perguntou: por que você não usa as suas roupas de majestade? E Santa Isabel respondeu: como que eu vou colocar uma coroa de ouro, de pedras preciosas, com um rei que foi coroado com uma coroa de espinho? Ou seja, no fundo, para Cristo reinar na nossa vida, nós temos que ser humildes. Temos que deixar a nossa soberba, a nossa prepotência, para reconhecermos que de fato Jesus é Rei, e a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, abramos os nossos corações, escancaremos os nossos corações a Cristo e permitamos que Cristo reine. Cristo reina, Cristo vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.